Uma nova profecia promete abalar a igreja brasileira e eu quero falar aqui sobre os detalhes dessa profecia relacionada ao mês de fevereiro de 2023. Nesse vídeo eu quero trazer algumas revelações importantíssimas sobre a Bíblia Sagrada e o que essa profecia para fevereiro tem de verdade. Será mesmo que fevereiro será o pior mês do ano de 2023? Essa profecia realmente pode se cumprir ou não? Você acredita nos profetas da atualidade? Sim ou não? Meu nome é Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda e eu quero convidar você para saber um pouco mais sobre essa profecia do mês de fevereiro de 2023. Se você é o tipo de pessoa que acredita nessas profecias e procura se guardar, se prevenir contra esses possíveis acontecimentos catastróficos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Porém, se você não é esse tipo de pessoa, se você não acredita nas profecias que vieram depois do Antigo Testamento, se você acha que as profecias só existiram no Antigo Testamento, eu tenho também uma palavra para você. Aliás, eu já até falei sobre essas profecias num vídeo um pouco mais abrangente que eu vou deixar aqui no card para você conferir. Eu até recomendo que você veja primeiro esse vídeo para depois voltar e assistir o vídeo que eu estou exibindo agora, tá bom? Mas claro que isso fica à sua disposição, à sua escolha. Você escolhe qual deles você quer ver primeiro, tá bom? Olha, gente, mais uma vez eu volto aqui para falar sobre a profecia do 2023 do mês de fevereiro. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que aqui eu vou deixar a minha humilde opinião. E essa opinião eu formei com base no meu conhecimento das Escrituras Sagradas. Ou seja, com base na interpretação que eu faço dos textos bíblicos. Não é a última palavra. Ao final, você escolhe no que você deve acreditar. A Bíblia deveria ser um livro que ajuda as pessoas a ter um pouco mais de equilíbrio acerca da vida religiosa. Mas nem sempre é isso que a gente vê. Especialmente nos últimos tempos. Há cerca de um ano para cá, muitas notícias apocalípticas são divulgadas com um único fim: causar medo e confusão na mente das pessoas. Lamentavelmente, muitos religiosos usam estas profecias ou até mesmo textos bíblicos para ganhar atenção, gerar nas pessoas um certo medo, ou então uma polêmica, gerar discussões e, no fim, isso muito mais atrapalha do que ajuda a igreja ou o crescimento espiritual das pessoas. No Brasil, fevereiro é o mês do carnaval. Esse ano, o feriado provavelmente será no dia 20. Porém, antes disso, muitos vão para as ruas, para os bailes, raves, desfiles e festas alusivas ao carnaval. Não é segredo para ninguém que nessa época, muitas são as pessoas que se aproveitam do clima de licenciosidade para pecar com mais vontade. Por trás das máscaras, eles se mostram ainda mais suscetíveis ao pecado, dando vazão aos desejos mais libertinos. Com o grande volume de pessoas em busca de prazer imediato, sem compromisso, o carnaval torna-se um campo fértil para todo tipo de excesso e pecado. Aumenta consideravelmente o consumo de bebidas alcoólicas, levando muitos à embriaguez, discussões, brigas e todo tipo de desordem. O pecado parece até deixar de ser pecado e passa a ser um direito à diversão. Mas depois as consequências deixam um rastro de devastação, como gravidez indesejada, acidentes
vícios, confusões e todo tipo de destruição. Isso promove o cenário perfeito para a ação de demônios. E é nesse tipo de ambiente onde Satanás encontra espaço para seduzir e atrair muitos para o caminho da perdição. E não se engane, por mais que o carnaval pareça inofensivo ou até mesmo divertido, ele não é uma brincadeira inocente. O que eu quero alertar aqui é sobre essa tal profecia que diz que o diabo vai tomar as ruas do Brasil em fevereiro de 2023. Mas antes de falar sobre essa profecia específica e se de fato ela vai se cumprir, eu quero falar algo para você que não acredita em profecias, ou para você que pensa que profecia é coisa do Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia nos mostra que sim, existem profetas e profetisas também no Novo Testamento. Inclusive, se nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 28, nós temos um profeta chamado Ágabo, que profetizou nos dias de Paulo. Lá está escrito assim: um deles, Ágabo, tomado pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Está aqui uma profecia no Novo Testamento que se cumpriu. Crédito para o profeta Ágabo. Lá em Atos, capítulo 21, versículos de 8 a 12, nós também temos mais uma situação. Dessa vez, profetizas. Está escrito: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Bem, aqui nesse texto nós ouvimos falar de profetisas e ouvimos falar mais uma vez do profeta Ágabo, que trouxe uma profecia e que de fato se cumpriu. Crédito para o profeta Ágabo. Aí eu pergunto, qual é o papel da profecia? A Bíblia responde: o papel da profecia, ou seja, o seu objetivo, está na carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, a profecia tem um objetivo: edificar, exortar, que também pode ser traduzido por encorajar, animar, e também consolar. Note que o papel da profecia, segundo a Bíblia, nunca é causar pânico, amedrontar, provocar o caos. Aí eu penso, qual é o efeito dessas tais profecias ou revelações na nossa nação nos últimos tempos? Eu vejo que em nada essas tais profecias têm edificado, exortado ou consolado a igreja. Pelo contrário, isso tem causado mais medo e perturbação. E por essa razão, é possível afirmar com segurança que essas profecias catastróficas não vêm de Deus. Repito, essas profecias catastróficas não vêm de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 20 a 22, está escrito: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E retenham o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Ouçam também o conselho do apóstolo João, que diz na sua carta, capítulo 4, verso 1: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Olha que interessante.
Satanás usa esses falsos profetas em situações como essa, falando sobre um mês onde haverá derramamento de sangue, destruição, carestia, crises e tudo mais. Nesse mês, dizem alguns profetas, Satanás vai soltar seus demônios nas ruas para causar destruição, violência, depravação. Meus amados irmãos, esse tipo de profecia não serve para exortar, edificar, consolar, somente causar pânico e caos. E nós sabemos que esse tipo de comportamento de depravação é uma profecia que já se cumpriu há muito tempo e não foi qualquer profeta. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele disse: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. E olha, antes mesmo de Paulo escrever isso, Jesus já havia dito: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E virão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados irmãos, eu quero dizer a você agora, você que me acompanha, você, minha irmã, que está assustada, aterrorizada com esse tipo de profecia. Fevereiro de 2023 será apenas mais um mês. Um mês diferente porque tem menos dias, mas vai ser um mês com muitas oportunidades. Oportunidades para você mudar de vida, oportunidade para você começar o seu próprio negócio, oportunidade para você melhorar o seu ganho, o seu salário, oportunidade para você congregar e ter comunhão com os seus irmãos, oportunidades para você crescer na vida, oportunidade para você perdoar ou para pedir perdão. O mês de fevereiro, em nome de Jesus, vai ser um mês de muitas oportunidades. Agora, se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você também deve saber que nós, aqueles que somos discípulos de Jesus, aqueles que são cristãos, passamos por aflições. Pode ser que nesse mês você tenha que enfrentar o desemprego. Pode ser que nesse mês você também precise enfrentar uma doença na família. Pode ser que algo ruim aconteça porque há coisas que são inerentes à vida. Há situações pelas quais todos aqueles que estão vivos podem passar. Mas isso nunca vai significar que Deus virou as costas para você. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Deus continua inabalável. Eu e você é que precisamos nos agarrar a esse Deus. Eu e você precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Não dê muita atenção para profetas e profetisas que simplesmente trazem mensagens que causam dor, sofrimento, caos e confusão. Porque a Bíblia diz claramente que o nosso Deus não é Deus de confusão. Em nome de Jesus Cristo, o mês de fevereiro será uma bênção para você e para sua família. E agora, eu quero pedir a você, por favor, faça com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, para que pessoas tenham paz com Deus, para que pessoas não fiquem em conflito,
para que pessoas não fiquem assustadas e por isso possam até, quem sabe, desencadear uma depressão, uma fobia, um pânico, para que pessoas se agarrem às promessas de Deus e às palavras de Jesus que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Compartilhe essa mensagem. Inscreva-se no canal porque aqui eu publico vídeos de orações diariamente e tem sempre uma palavra de Deus para você. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ativa receber todas as notificações, deixa o seu like, que Deus te abençoe. Fique com Deus, eu tô indo com Ele também.